que você se prepare agora, em nome de Jesus. Nós vamos estar falando sobre a importância de quebrar as nossas maldições hereditárias. E eu vou dizer para você, isso é algo individual. É algo pessoal. Porque todos somos diferentes. E temos histórias diferentes. O Senhor quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Mas nós viemos de uma caminhada. Em nome de Jesus, queremos viver o propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Eu quero que você esteja se preparando. Nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todos, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar aqueles que estão conosco, junto conosco, que vai ficar conosco até o final. Que o Senhor venha estar abençoando e guiando a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12, diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Sem falar com Deus, nada vai acontecer na nossa vida. Eu preciso de chegar até Ele e convidar Ele para estar comigo. Mas muitas vezes nós choramos por causa das coisas que nós estamos vivendo, estamos tristes por causa das batalhas, e em vez de nós irmos à fonte e clamarmos, nós reclamamos, nós amaldiçoamos. Muitas vezes nós amaldiçoamos a nós mesmos com as palavras que nós falamos. Porque o Evangelho eu preciso de viver por fé. Eu creio no que eu não vejo. Eu não acredito, eu não consigo alcançar nada. Mas se eu creio, porque para crer eu preciso de ter uma experiência de verdade com o Mestre. Em nome de Jesus. Aqui diz: então me invocareis. E nós estamos num ministério dentro da igreja. E vamos estar invocando hoje o nome do Senhor. E quando nós estamos na igreja invocando, é a nossa oportunidade. Que seja rompido alguma coisa na nossa vida. Porque na igreja tem autoridade, tem poder. Foi Deus que estabeleceu esse momento. Na igreja nós estamos unidos. Vamos entender. Em nome de Jesus. Vamos invocar. Abra o seu coração. E fala com Ele. Então me invocareis. E ireis. E orareis a mim. E eu vos ouvireis. Será que Deus está ouvindo você? Você tem dúvida de que Deus está ouvindo você? Quantas vezes nós temos dúvida? Se você tem alguma dúvida, é porque você ainda não está entendendo. Deus veio para fazer milagre na sua vida. E Ele quer mudar a tua história. Eu quero que você cante em fé. Tome uma posição de fé. Em nome de Jesus.
Eu então invocarei a Deus, eu orarei ao Senhor. Eu invocarei ao Senhor. Estou aqui para buscar, para orar a Ti. Eu sei, em nome de Jesus, o Senhor me ouvirá agora. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero buscar o Senhor e falar contigo aquilo que eu estou vivendo. Senhor, tem que ser rompido na minha vida, Senhor. Tem que ser rompido na minha vida, Senhor, o que está atrapalhando e impedindo. Meu Pai, ouve o meu clamor agora. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Vem agora, entra em mim. Vem ministrar em mim, em mim. Eu quero buscar-te, pois eu sei que me ouves. Eu quero buscar-te, pois eu sei que me ouves. Buscarei de todo meu coração. Eu quero te buscar de todo meu coração. Enquanto eu estou aqui, nesse momento, eu dou liberdade para você que está aqui comigo agora, possa se colocar diante do altar e você possa abrir a sua boca e falar com Deus o que você está vivendo agora. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, habita mim. Responde o meu clamor. Vem, me responde. Vem, me traz a resposta.
toca, quebra toda a barreira. Agora, Senhor, libera a vida de cada pessoa que está neste lugar. Senhor, que as marcas, que as cargas, que os traumas, que as feridas, nós aqui levamos à tua presença. Peço, fala com cada um de nós. Eu quero ouvir tua voz. Em nome de Jesus, toda obra maligna seja cancelada agora. E o poder de Deus venha manifestar na sua vida agora. Em nome de Jesus, eu vou pedir a você que juntamente comigo possa colocar a sua vida no altar. Eu vou pedir para você repetir. Nós vamos fazer uma oração agora. E você vai fazer uma oração comigo, em voz alta. É muito importante a sua voz, mas pela fé, com coragem e com intrepidez. Em nome de Jesus, você vai falar comigo. Pai, quero declarar que agradeço imensamente por quem eu sou. Agradeço imensamente por quem eu sou e por tudo o que eu recebi do Senhor através dos meus pais como hereditariedade. Agradeço, Senhor, pelos meus dons, pelas minhas habilidades, pelas minhas capacidades, pelos meus conhecimentos, pelo meu corpo, pela minha etnia, pela minha raça, pela cor da minha pele, pela cor dos meus olhos, por tudo, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor escolheu que eu fosse do jeito que eu sou. Eu sou especial. Eu quero declarar que Satanás e seus demônios que jogam na minha mente mentiras, em nome de Jesus, eu paraliso a sua ação e eu declaro. Ele diz que eu sou feio, que eu sou incapaz. Eu declaro, isso está derrotado, porque eu sou importante, porque o Senhor me fez assim. Agradeço por minha família, porque o Senhor escolheu que eu nascesse neste lar. Agradeço pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus parentes, por todos aqueles que cuidaram de mim. Eu agradeço. Agradeço também pela herança social, por onde eu moro, pelo lugar que eu habito, pela cidade, pelo estado, pela nação que eu nasci. Agradeço ao Senhor por tudo o que eu herdei de bom do Senhor. Em nome de Jesus. Antes de nós continuarmos, eu quero dizer, muitas vezes Satanás joga na nossa mente e você pensa, eu sou alto, eu sou baixo, sou gordo, sou feio. Eu quero te dizer, Deus não enxerga ninguém feio. Eu quero te dizer, Deus te ama do jeito que você é.
É muito importante eu agradecer a Deus. A palavra de Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro passo é eu agradecer, porque quando eu tenho rejeição, quando eu me sinto inferior, como eu me sinto feio, pequeno, Satanás me tortura. Em nome de Jesus, você precisa entender que você é lindo, que você é linda. Você pode se olhar no espelho, queria um nariz diferente, queria um corpo diferente. Mas quando você sair dessa terra e ganhar um corpo glorificado, você vai brilhar. Porque nós vamos manter o nosso corpo, mas de forma linda e perfeita. Eu digo, você é lindo. Em nome de Jesus. Toda obra maligna, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu amarro agora todo o poder da maldade, todo espírito de rejeição que possa estar escondido por detrás de alguém que está neste lugar, por causa das marcas, das dores, de tudo, Pai, que nós temos vivido nessa terra, por causa de humilhações, por causa de perdas, por causa de pecados que nós cometemos. Perdão, Senhor. Cura a ferida de cada pessoa que está nesse lugar. Cura a ferida daquele que está conosco pela internet. Porque todos nós temos que agradecer. Nós somos um corpo espiritual, uma alma e um corpo físico. Nós somos uma máquina perfeita, maravilhosa, super inteligente. Deus nos fez maravilhosos. Nós somos criados como Deus. Nós não podemos aceitar nenhuma palavra dentro de nós, nenhuma humilhação dentro de nós, de que não somos importantes. Por isso eu te ordeno, Satanás, solta a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Agora eu vou continuar, e você vai abrir a boca e vai declarar: Pai, eu te agradeço por tudo o que eu sou. Porém, conforme o Senhor nos ensina em sua palavra, eu estou aqui para pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas decisões erradas diante da minha vida. Peço perdão por todos os pecados da minha casa, da minha família, dos meus antepassados, até 4ª geração, até a 10ª geração, até a 25ª geração. Eu peço-te perdão. Desfaço e cancelo todas as consagrações que eu fiz, que os meus antepassados fizeram diante do trono de Satanás. Eu rejeito tudo o que fizeram sobre a minha vida, sobre a vida dos meus antepassados, tudo o que foi realizado. Eu peço que o sangue possa purificar. Quero que o Senhor comece a limpar e trazer à tona tudo aquilo que está impedindo que eu tenha uma vida abençoada na terra. Senhor, todos os bloqueios, todos os aprisionamentos, eu saio agora. Eu quero pedir perdão por meus ancestrais aceitarem as maldições sobre as suas vidas, sobre as nossas famílias, e permitirem que nós, hoje vivos,
possamos receber as consequências das suas atitudes, dos seus pecados. Agora, Senhor, como consequência sobre as nossas vidas, eu peço-te que o Senhor venha arrancar, mudar, liberar eles, os nossos antepassados, não compreenderam e nada fizeram para mudar a história e as suas vidas, mas nós estamos aqui para quebrar todas as maldições. Quero pedir perdão por meus antepassados permitirem a permanência dos pecados sobre a minha vida e terem enviado espíritos malignos que provocam, que torturam, que aprisionam e que cometem sobre a nossa vida situações de aprisionamento, em nome de Jesus. Agora, revela-me, Senhor, quais são esses pecados. Agora, Senhor, eu me coloco no teu altar, porque eu quero que o Senhor mude a minha história, porque eu sei que o Senhor entrar na minha história, tudo vai mudar. Então, Senhor, ajuda-me, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em guerra. Nesse momento, o Espírito Santo está agindo. Quantas coisas estão amarrando. Quantas pessoas vivem sobre ciclos que se reproduzem e que voltam e voltam e voltam e não saem da situação. Mas na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa realmente levarmos a um rompimento e um novo tempo, em nome de Jesus. Eu ordeno, saiam demônios da vida de cada pessoa, e eu declaro, venha a ação dos anjos, caminhe na história, na vida de cada pessoa, e comece a trazer o que está escondido, para que todos sejam livres e possam viver uma nova história, em nome de Jesus. Aleluia. Então me invocarei, irei, orarei ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu estou aqui, declarando que eu te busco com todas as minhas forças. Eu quero uma mudança de vida radical. Eu quero alcançar as promessas que o Senhor tem para a minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Eu vou dar a oportunidade para você ser fiel e vir à frente e trazer diante do altar o seu dízimo e a sua oferta, como fruto de fidelidade, em nome de Jesus. Confia no Senhor.
Aleluia! 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 Você pode vir ao altar. Amém? Vem diante do Senhor. Vem aqui no altar. Vem agora. Pai, todas as maldições lançadas contra a nossa casa, por pessoas, maldições lançadas pelos nossos antepassados, pelos pecados cometidos, nós pedimos perdão. Faz de nós, Senhor, uma nova criatura, em nome de Jesus. Ai, 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 ai. Em nome do Senhor, eu santifico agora esse altar. E eu declaro as bênçãos sobre cada família. Em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor te alcancem. Prosperidade e vitória, segundo a sua fidelidade, a sua obediência. Em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus, então eu tenho algo para falar. Vou convidar você, para você se sentar. E nós vamos estar continuando a falar sobre esse assunto. A Bíblia diz: não há libertação sem confissão de pecados. O primeiro passo para que eu possa ter uma vida transformada é a palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tem gente que diz: eu vou seguir o evangelho, eu quero fazer a vontade de Deus, mas isso não, mas aquilo não, mas isso eu não quero. Se nós começarmos a escolher e não seguir a Bíblia como por inteiro, nós não vamos alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Ou eu creio na Bíblia toda, né? E eu sigo, ou então eu fico aprisionado. Então eu tenho que ter coragem de dizer: sou pecador. A melhor coisa que tem. Por que eu tenho que falar que eu sou uma coisa que eu não sou? Né? Então, nós não podemos encobrir os nossos pecados. E aí nós temos que confessar os nossos pecados diante do altar. E começar a fazer uma relação dos pecados familiares, para que possa quebrar essas maldições. E eu descubro muitas coisas de forma fácil, como através dos sintomas familiares, tipos de pecados comuns na minha família. Então eu tenho esse entendimento. E eu vou dizer, existe na minha família uma situação normal, comum, de traição no casamento. Existe na minha família outros tipos de pecados. A maldição da bruxaria, da feitiçaria, né, da idolatria, traz muitas situações que eu posso estar vivendo hoje por causa desses pecados. Então, em nome de Jesus, por exemplo, eu trouxe o roubo. Alguém na família adquiriu algo de uma forma ilegal. Na próxima geração haverá problema financeiro.
tudo que é feito errado trará consequências. Isso vocês já estão entendendo, amém? Então vamos fazer isso diante de Deus. Antes de Jesus vir à terra, o Senhor enviou um profeta, e o profeta era João Batista. E o profeta, para preparar a vinda de Cristo, ele tinha uma mensagem, e essa mensagem é que vai fazer a diferença. João Batista disse: arrependei-vos e convertei-vos. Para que eu possa arrepender, eu tenho que olhar para a minha vida, e eu tenho que olhar para a minha história. E quando eu olho para a minha história, eu descubro falhas e pecados. Se eu acho que eu sou muito bom, nunca fiz nada para ninguém, nunca maltratei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu não estou entendendo. Eu sou falho sim. Eu preciso de saber as atitudes reais que eu tenho. Se eu sou uma pessoa crítica, se eu sou uma pessoa vingativa, se eu sou uma pessoa maldosa. Tem tantas pessoas que têm atitudes malignas. É um histórico familiar que está dentro da minha vida, né? E quando João Batista veio, ele veio abrir a porta para que Jesus Cristo chegasse. Uma coisa que eu preciso de me livrar é do farisaísmo. Nós temos na igreja muitas pessoas que frequentam igrejas, mas não vivem diante de Deus para arrepender-se dos seus pecados. Vocês estão entendendo? Os fariseus, eles queriam ser batizados, mas eles queriam ser batizados sem confessar pecados. Eu não posso ser batizado se eu não entendi o plano de salvação e se eu não tenho arrependimento. Os fariseus queriam ser batizados sem confessar pecados. Fruto do arrependimento é confissão de pecados. Se eu me arrependi, eu vou começar a confessar meus pecados. E Jesus, quando ele veio à terra, ele trouxe o que? Para os fariseus uma mensagem radical e dura. Ele trouxe a palavra raça de víboras. Imagina, Jesus Cristo chamou você de cobra. Cobra, raça de víboras. E ele ainda diz: produzir, pois, frutos dignos de... A palavra que Jesus trouxe é: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se eu não tiver arrependimento das minhas atitudes, se eu não tiver arrependimento do meu histórico familiar, porque nós somos criados pelo papai e pela mamãe, e dentro da nossa casa nós fomos criados com valores e com conceitos, mas nem sempre os valores e os conceitos dos nossos pais são de acordo com a palavra de Deus. Mas muitas vezes eu digo: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Mas se você agir dessa forma, você não vai alcançar nada. Por quê? Porque a nossa família pode ser boa, aquilo que nos ensinaram pode ser bom, não necessariamente aquilo que nos ensinaram é ruim, mas não está de acordo com os princípios de Deus. Eu preciso de decidir: ou eu vivo segundo o que a minha família ensinou, os meus conceitos, os meus valores, ou eu vivo segundo o princípio e o propósito de Deus. Eu preciso de entender o que é os propósitos de Deus. E eu muitas vezes tenho ideias. Eu posso criar minha própria filosofia. Posso criar minha filosofia, a minha forma de pensar, minha forma de agir. Só que essa filosofia não está de acordo com a Bíblia. Eu vou sofrer consequências por causa da filosofia que eu criei. A Bíblia diz que Jesus Cristo chamou os religiosos.
aqueles que acham que são bons, que acham que fazem tudo certo e muitas vezes fazem dentro dos princípios do mundo. Eles acham que são bons. Eu não erro, eu não faço nada. E essas pessoas têm uma atitude de juízo e de julgamento para com as outras pessoas. Mas a palavra de Deus diz que é necessário o quê? Confessar os seus pecados. Então, existe algum bom na terra? Existe algum bom na terra? Olha, todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, você vai para o inferno se você não se arrepender. Toda a raça humana. Se existisse uma outra forma de o homem alcançar o céu, Jesus não teria vindo, ele teria feito qualquer outra coisa para o quê? Para o homem ir para a eternidade. Os fariseus desejavam ser batizados, mas eles não queriam confessar os seus pecados. Mas a palavra de Deus diz, na Bíblia, diz em Atos, no capítulo 19, no versículo 27, diz assim: não somente há perigo de que a nossa profissão caia em desacrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela de toda a Ásia, e o mundo veneram. Eu vou trazer um pouquinho antes. Diz, olha, por este tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Certo ourives por Demétrio, que fazia a prata miniaturas do templo de Diana. Ele fazia miniaturas, ele era um escultor. Dava não pouco lucro aos artífices. A palavra de Deus diz que se eu construo e faço ídolos, eu tenho maldição sobre a minha vida, porque Deus não tem imagem. Eu não uso isso, porque isso é o primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura. Ele os ajuntou bem como os oficiais de boas obras semelhantes e disse: senhores, vós bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade. Aqui está dizendo, olha, eu trabalho nisso, eu faço as imagens, é o meu dinheiro, é o meu ganha-pão. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo veio trazer o ensinamento de qualquer coisa que é feito com a mão e diz que é um Deus. Ele está dizendo que é contrário à palavra de Deus. E aqui está falando que é um perigo dessa profissão. Traz maldição. Tem muitas profissões que eu posso fazer, que eu preciso de saber, Senhor, a minha profissão é uma profissão digna, correta, ou a minha profissão traz maldição sobre mim? Se estiver fora dos conceitos e dos valores de Deus, eu vou trazer, o meu dinheiro vai ficar amaldiçoado. Eu preciso de fazer o que é certo. Vou dar um exemplo, uma coisa radical. Uma pessoa, uma moça que está acostumada a ganhar a vida dando o seu corpo para os homens. Essa moça, ela faz isso em troca de dinheiro, em troca de muitas coisas. Se essa pessoa que
ganha a vida dando o seu corpo e ganha dinheiro em troca, esse dinheiro não se pode trazer no altar. Dinheiro que é ganho de forma ilegal, se você traz no altar de Deus, a maldição cai pior sobre a sua vida. Você tem que trazer diante da presença de Deus aquilo que é correto. O dinheiro que eu ganho de forma legal, através do exercício do meu trabalho, eu ganho esse dinheiro e eu trago diante da pessoa de Deus. Mas aquele dinheiro que eu estou ganhando, fazendo o que é errado, que é fora dos princípios, esse dinheiro será amaldiçoado. E se eu trago, a palavra de Deus diz que dinheiro de prostituição não se traz no altar. Dinheiro de roubo, eu roubei e eu pego, já estou com um monte de dinheiro, eu vou pegar 10% e vou trazer no altar. Esse dinheiro se torna amaldiçoado porque foi ganho de forma ilegal. É importante a gente ter esse entendimento, né? E ele esclareceu. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram: grande é Diana dos Efésios, porque existia idolatria. E isto é pecado diante de Deus. Precisamos nos arrepender de termos ídolos na nossa vida. Ídolos não somente é uma imagem de escultura. Ídolos pode ser o seu pai, pode ser o seu filho, pode ser a sua mãe, pode ser o seu namorado, pode ser o seu emprego, pode ser o seu hobby. O que é colocado na frente de Deus e que você deixa de buscar a Deus, de vir na igreja, de estar com Deus para fazer aquilo, você está idolatrando e pecando diante do Senhor. Você está entendendo? E muitas vezes nós estamos cometendo pecados, mas eu tenho algo para contar. Em nome de Jesus, nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus diz. Diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mais uma vez eu digo, pecados encobertos não podem trazer libertação. Para que eu possa alcançar o propósito de Deus, eu tenho que ter coragem de pôr os meus valores. Deus, eu penso assim. Deus, pode ser até uma coisa que pode estar aqui, mas texto fora de contexto abre portas para o mal. Eu posso, pela Bíblia, dizer que Deus não existe. Eu posso usar um texto dentro da Bíblia e eu posso mudar e dizer que Deus não existe. A palavra de Deus diz assim: Deus não existe. Está escrito, Deus não existe. Está escrito. Mas está escrito: diz o ímpio no seu coração. Se eu corto um texto e eu mudo e ponho através daquilo ali uma regra, uma lei, eu posso dizer que Deus não existe, só que eu só estou colocando a primeira parte. Então, precisamos saber que eu tenho que ter coragem de me olhar no espelho e saber como que está a sua vida. Amém? Deixa eu dizer, vamos pensar agora. Como é a sua história? O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo? Existe muitas vezes um lar dividido. Lar dividido é quando um busca a Deus e o outro não busca a Deus. E por causa daquele que não busca a Deus, pode ser que nós estamos sofrendo consequências dentro de casa. Mas nós temos que ir diante do altar, confessar os nossos pecados e pedir a Deus que Deus possa romper. Existe uma guerra espiritual. Mas você começa a analisar como que está a tua vida. Muitas vezes a nossa vida está com uma maldição.
Vocês estão entendendo? Tá. Você já pensou que muitas vezes nós vivemos debaixo de uma perseguição espiritual? Uma perseguição espiritual é uma tentação permanente. Uma perseguição espiritual é uma tentação permanente. Sempre acontecem os mesmos fatos e os mesmos tipos de tentação. Por exemplo, eu dei sobre esse assunto. Uma pessoa, ela prostituiu. E ela disse que ela ia se converter. E ela tomou uma decisão e se converteu. E aí, tá bem, tá tudo bem. Aí o diabo vem e coloca uma outra pessoa e ela se prostitui outra vez. E ela pede perdão. E coloca outra pessoa, ela se prostitui outra vez. E coloca outra pessoa. E ela não consegue sair daquele ciclo. Porque ela está vivendo debaixo de uma perseguição espiritual. Por quê? Porque não houve confissão de pecados. Se eu escolher não confessar a minha história, eu não vou viver uma vida abundante e não vou alcançar o propósito do Senhor. Pecado não confessado está em nós. Atrai espíritos das trevas, demônios, e pecado encoberto traz espíritos malignos e perseguição espiritual e traz demônios. Eu vou dar um exemplo. Você já imaginou a sua casa? Nós limpamos a casa praticamente direto, todo dia. Todo dia tem pó, tem lixo. Quanto lixo que a gente joga fora sempre da nossa casa? Quando a gente arruma a casa e limpa, eu assim, nossa, quanto lixo. Todo dia tem lixo, quanta coisa. Olha, você já imaginou se você chega diante de Deus e você pede perdão pelos seus pecados? E você pega os lixos e não leva para o lixeiro. E você pega os lixos e deixa na porta da sua casa. Do lado da porta de entrada, você põe os sacos de lixo. E aí você limpa no outro dia e você põe mais uma vez o lixo do lado de fora, do lado da casa. Aquilo vai se acumulando. O lixo na casa, se não tirar aquele lixo que foi posto do lado de fora, vai atrair ratos que não vão embora. Se você deixar, vai atrair bichos e outros cachorros da rua, vai jogar tudo, vai fazer uma bagunça do lado de fora, os gatos e etc. Você vai viver na sujeira durante dentro de casa. Você limpou, mas eu preciso de fazer uma limpeza de verdade. Nosso pecado oculto vai oportunizar problema na minha vida e muitas vezes até na minha herança. Vocês estão entendendo que eu não posso brincar com determinadas coisas. Eu não posso brincar. E às vezes a gente brinca. Amém? Então, eu quero continuar a dizer que é necessário uma atitude para limpar a minha vida. Bem, eu falei agora, nós temos que limpar a nossa casa todo dia. Essa terra aqui suja o tempo todo. Por que eu também não tenho que limpar essa vida aqui o tempo todo? De quantos pecados que a gente comete, mente, engana, pensamentos malignos, quantos pensamentos ruins e atitudes e coisas que nós fazemos durante o dia inteiro. Nós temos que confessar, mas eu sou santo, é verdade. A Bíblia foi escrita para os santos da igreja tal e da igreja tal, somos nós. Mas enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente precisa de estar vivendo debaixo de confissão de pecados. Se eu não confesso um pecado, aquilo vai ampliar e o diabo vai criar mais situações para me aprisionar mais e mais. Então, eu preciso de gerar uma intercessão
estratégica para vencer. Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a minha causa, como se fosse a minha própria. Interceder é lutar. Tem gente que fala, eu não fui chamado para oração. Você foi chamado sim para oração. Nenhum crente, nenhum, pode dizer, eu não tenho chamado para intercessão. Por quê? A intercessão é um enfrentamento, é enfrentar o inimigo, destruir o seu direito legal e resgatar o verdadeiro propósito estabelecido por Deus na minha vida. Então, ordenar que seja materializado o que o fez interceder. Interceder, presta atenção, para a confissão de pecados da minha família, é cancelar o boicote e propósito do diabo de impedir o plano de Deus na minha vida. O que as maldições hereditárias provocam na minha vida? Paralisação do meu futuro. O que as maldições hereditárias provocam na minha vida? É impedido com que eu faça o propósito de Deus e que eu alcance o que Ele escreveu para mim de antemão. Eu pergunto, a sua vida está fluindo? A sua vida está paralisada? A sua vida, você roda em círculos, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Os mesmos pecados, você está andando e andando debaixo de maldição. Por quê? Não rompeu, alguma coisa está impedindo. Interceder e quebrar a maldição cancela o boicote e propósito do diabo de impedir o plano de Deus na terra. Quando nós aprendemos a interceder da maneira certa, segundo os propósitos de Deus, nós alcançamos o propósito de Deus. Se você não está vivendo, fluindo, você tem que continuar pedindo perdão pelos seus pecados. Isso é constante. Nós não sabemos quantas gerações e quanto mal que os nossos antepassados fizeram e lançaram sobre nós. Quantos? São quantas gerações de pessoas, e nós vamos herdando. E sabe que a palavra de Deus, quando conta a história em Gênesis de Abraão, Isaac, Jacó e José, Deus está trazendo o que acontece nas 4 gerações. A primeira geração, o primeiro pecado, esse pecado gera consequência no segundo, esse pecado explode no terceiro e quarto, puf! Muitas vezes gera exílio, a separação e tudo. O pecado vai piorando. Eu já disse muitas vezes, Abraão foi chamado por Deus para ser pai de uma nação, de nações. São 2 grandes nações. A primeira nação é o povo de Israel. A segunda nação é a igreja de Cristo. São 2 grandes nações. E o que aconteceu? Abraão, ele não cumpriu com o propósito bíblico e ele tentou ajudar a Deus, e por causa da sua atitude, ele pegou uma mulher que era sua escrava e teve um filho. Ele andou na lei dos homens e não na lei de Deus, porque naquela época isso era legal, isso era possível. Ele não creu e, como consequência, ele viveu e mentiu, ele enganou. Quando foi gerado o filho do ventre, ele não gerou a bênção que seria Isaac, que seria o prometido somente, não. Ele gerou a briga e o pecado que ele tinha cometido de ter infringido a lei de Deus. Isaac gerou também o quê? O pecado, 2 irmãos brigando. E o que aconteceu? A mesma maldição que aconteceu sobre ele, aconteceu sobre os filhos. E depois, este mesmo Jacó
também teve filhos. Aquilo que Abraão fez na primeira geração, ele cometeu um pecado e ele teve um filho com uma mulher. Depois, o filho que foi gerado veio gêmeos com problema. Depois, na próxima geração, Jacó teve as 12 tribos de Israel. Jacó teve as 12 tribos de Israel com 4 mulheres. Na primeira geração era uma mulher a mais. Depois ele teve com 4 mulheres. O pecado extrapolou e isso gerou confusão, briga, e foi excluído um filho. Bagunça e confusão, foi expulso de casa por causa da briga familiar. Então, eu preciso de saber, e isso imagina mais 3, mais 4, mais 5, mais quantas gerações, que bagunça que nós viemos de bagunça. Então, eu preciso de entender que o diabo quer impedir através das nossas decisões erradas. E a palavra de Deus em Tiago 5,16 diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito a sua atuação. Então eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso confessar o meu pecado. E depois que eu confessar o meu pecado, eu preciso de buscar ajuda. Por isso que dentro do Ministério Jardim da Colheita, nós temos as ministrações que nós fazemos individuais. Hoje nós fizemos um início de uma ministração coletiva, mas nós fazemos ministrações individuais para que rompa, para orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados. Para ser descurados, existem coisas que a gente vive na vida que nós não conseguimos vencer sozinhos. Existem áreas na nossa vida que, por mais espiritual que eu sou, eu não consigo, eu preciso de ajuda. E glória a Deus, porque o Senhor estabeleceu isso. Então vamos, a intercessão estratégica da quebra de maldição significa, palavra interceder tem 2 sentidos que parecem a princípio opostos. A palavra hebraica paga significa colidir contra. Eu estou lutando contra aquilo que está provocando isso na minha vida. Mas também essa mesma palavra diz encontrar-se com. Eu luto e eu contra as trevas e eu me encontro com Deus. Entrar em confronto direto com as forças das trevas. Eu preciso de entrar nesse confronto. Satanás, ele é terrível. O que significa? Ele não teme nada. Ele não teme. Você faz a confissão de pecados e ele continua insistindo. Até que você usa a palavra e diz, sai daqui. Pode ir embora. Se eu não mandar ele embora, ele não vai. E mesmo que eu mando ele embora, ele vai tentar por todas as brechas, pela minha cultura, pelos meus valores, por aquilo que não foi mudado dentro de mim, ele vai tentar retornar. Eu preciso de gerar um verdadeiro arrependimento, chorar diante de Deus e pedir uma mudança verdadeira na minha vida. Deus entregou o direito para o homem de controlar e administrar a terra. O homem entregou o seu papel para o diabo. Jesus veio e resgatou o direito do homem liberar e cuidar da terra novamente. Mas isso não vai terminar até que todos os tempos se cumpram. No período que a gente está aqui na terra, não significa que simplesmente as coisas vão acontecer naturalmente. Enquanto eu estou aqui na terra, só haverá mudança quando houver guerra, quando houver confronto, quando houver confissão, primeiro arrependimento, confissão de pecados, e depois eu digo, olha, eu confessei, eu liberei, agora pode ir embora. Se eu não mandar ele embora, ele fica ali esperando.
Porém, esse tempo, como eu disse, ainda não terminou. Mas, através de Cristo, precisamos agir e resgatar o controle novamente. Nada acontece na terra sem primeiro ser gerado nas religiões celestiais pela intercessão, inclusive na nossa vida. Às vezes nós somos passivos, nós aceitamos aquilo que Ele manda para nós e nós não lutamos para que haja uma mudança radical na nossa vida. E nós ainda vivemos debaixo de opressão, de tristeza, e usamos a boca e falamos: não tem jeito, nunca vai mudar, eu não vou alcançar, e tudo. Vai sim, mas você não foi até o final. Enquanto não terminar os sintomas, você tem que lutar até romper na sua vida. Vocês estão entendendo que para romper as maldições hereditárias, a guerra vai ser violenta? Você vai ter que começar a grudar na palavra. Você tem que mudar os teus conceitos. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Pronto, brinca. Pronto. Se tu dizer isso aqui eu não quero, eu não gosto, o que eu vou te dizer, sabe o que vai acontecer? Satanás vai ter autoridade sobre você. Não existem atalhos na vida cristã. Não existe atalhos na vida cristã. Tudo se conquista por guerra e batalha. Essa conquista acontece por uma guerra que é espiritual. Depois que nós vencemos etapas e propósitos, de repente, por isso que nós trabalhamos no Ministério Jardim da Colheita. Em cada culto nós fazemos ministrações coletivas. E isso é porque nós queremos que seja rompido passo a passo, porque a libertação é como uma cebola. Você tira a primeira casca e você vê que tem a segunda, depois você tem a terceira, depois você tem a quarta. É um processo constante de rompimento. O objetivo é que rompa de vez, para eu viver uma vida plena e alcançar o propósito de Deus. Então, precisamos voltar ao que Deus projetou para o homem no início da criação. O quê? Eu preciso de quebrar as maldições. Aleluia. Eu estou trazendo um pouco para vocês sobre isso, porque às vezes as pessoas não estão entendendo a seriedade que é a quebra de maldições. É muito sério. A Neemias, quando foi reconstruir o templo e restaurar a cidade, ele diz: confessai os vossos pecados e as iniquidades dos seus pais. Eles pegaram um dia, o dia tem 24 horas, e por 6 horas eles leram a Bíblia, para ensinar a verdade. Por 6 horas eles louvaram a Deus, porque nós temos que aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu fiz no início. A oração. Eu tenho que agradecer por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu alcancei. E depois eu adoro a Deus, leio a palavra. Ele diz: e por último, vocês vão ter que confessar os vossos pecados e confessar as iniquidades de vossos pais. Presta atenção no que eu estou falando. Aqui o dia foi dividido em 4. 6 horas para dormir, 6 horas para louvar a Deus, 6 horas para ler a palavra e 6 horas para confessar os pecados. Alguma vez na sua vida você passou 6 horas do dia durante 3 dias confessando os seus pecados e os pecados dos seus antepassados? A gente confessa 5 minutos e a gente já deu. Não. Eu preciso de fazer uma temporada de arrependimento para romper a minha vida. Eu posso conhecer toda a teologia, eu posso ser um grande pregador, eu posso ser um grande ministro, eu posso ser um grande cantor, e a minha vida eu ainda estou debaixo de algum tipo de maldição, porque ainda não rompeu até chegar na raiz. Eu preciso romper. E eu gostaria agora, eu vou convidar a Karen para subir aqui.
E eu vou pedir para a Karen, ela vai contar, nós estamos trabalhando na vida dela. A Karen já está há tantos anos na igreja e tudo, a vida dela já está toda rompida. Você pode estar 30 anos na igreja e a sua vida ainda está aprisionada, você não mudou ainda. Você é nervoso, você é crítico. Ainda está em ciclos que se reproduzem. Ela teve uma experiência, nós estamos trabalhando junto com ela. E ela vai contar um pouco da experiência que ela teve. Amém? A incredulidade nos impede muitas vezes de sermos libertos. Porque às vezes a gente tem aquilo, como a apóstola falou, eu conheço algumas coisas, já pedi perdão pelas coisas da minha família, mas muitas vezes o Espírito Santo não gerou em nós arrependimento pelos pecados da nossa família. Deus precisa gerar arrependimento em nós. E a gente é tão incrédulo, tão carnal muitas vezes e pensa, mas não fui eu que fiz. Foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu avô. Não tem nada a ver, não fui eu, não é minha culpa. Mas isso recai sobre nós. E só o Espírito Santo pode gerar arrependimento. Eu lembro de uma situação quando eu estava fazendo uma temporada de arrependimento sobre a minha vida, sobre o meu casamento e também sobre a vida da minha família, que teve muita traição, muito espírito de sensualidade, muita coisa terrível na área sexual. E eu estava fazendo uma temporada pedindo perdão para Deus para isso. E às vezes parece que a gente está pedindo perdão mecanicamente, perdão por isso, por isso, por isso. E eu fiz isso. E o tempo passou. E um dia eu lembro que eu estava aqui no culto. E no momento que a apóstola estava fazendo o cântico, eu lembro que eu senti uma vergonha tão grande de todos os pecados sexuais que eu nem tinha cometido, não fui eu. Mas eu senti tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha que eu tive vontade de me esconder embaixo da terra. E ali o Espírito Santo falou para mim, hoje eu estou gerando arrependimento na tua vida, pelos pecados de sensualidade, de promiscuidade da tua família. Amém? Então Deus precisa gerar em nós, mas eu preciso abrir o meu coração e falar, Senhor, eu quero. Às vezes você falou, ai Senhor, eu quero, mas não é do fundo do coração. Tem que ser do fundo do seu coração. Amém? E eu quero só ler um versículo que diz aqui, que a apóstola ensina muito pra gente. Esse versículo fala em Isaías 30, versículo 22. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá, fora. Amém? Cada maldição que vem sobre a nossa vida, nós temos que entender como um trapo imundo. É uma imundícia. E Deus, eu acredito e creio no Senhor, como Deus é um Deus maravilhoso, tem misericórdia de nós. E aconteceu algo muito forte. Por que eu estou falando de idolatria? Porque a minha família também veio de uma herança de idolatria, de bruxaria, de feitiçaria. E às vezes quando a gente ouve um testemunho, a gente pensa assim, mas na minha família não tem nenhum bruxo, na minha família não tem nenhum feiticeiro, então na minha família é tudo normal. Gente, todos nós, não importa de qual família você veio, você tem maldições para serem quebradas. Pode ser que tudo que você acha que é bom está escondido nas trevas. Porque não existe uma família na face da terra que não tenha feito pactos com Satanás. Querendo, sendo um bruxo, ou sendo às vezes inconscientemente, a sua família fez pactos com Satanás. E esses pactos só vão terminar quando você pedir perdão. Quando você cancelar os pedidos que eles fizeram diante de Satanás. Amém? Então a gente precisa da revelação de Deus. E Deus, eu lembro uma das vezes que eu já fui ministrada muitas vezes, mas uma das vezes que eu fui ministrada sobre a herança da minha família, da família da parte do meu pai. E eu lembro que a apóstola estava orando por mim e ela viu uma fileira muito grande. Ela ficou muito tempo orando e destruindo aqueles demônios que estavam enfrentando a minha vida. Às vezes a gente não acredita, mas nós somos espirituais. E se nós não acreditarmos no que é espiritual, nós vamos viver uma vida, esse texto que um pouquinho antes fala, nós vamos viver uma vida aprisionados dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente não acredita. A gente pensa, eu não vou lutar contra os demônios que eles vão me atacar. Gente, se a gente não destruir eles, eles vão atacar, vão aprisionar, vão deixar a gente paralisado.
Então aconteceu um fato e ela começou a orar e destruir todos aqueles demônios que estavam vindo atrás de mim, sobre a minha herança. E era algo muito forte de feitiçaria. E ela disse: Karen, a partir de hoje vai romper alguma coisa na tua família. E 2 semanas depois, eu lembro, eu tenho foto disso, gente. Eu tenho foto, porque eu tirei foto, porque às vezes as pessoas pensam, mas eu tirei foto de tudo. E 2 semanas aconteceu uma coisa. Na frente da casa do meu pai, tinha a casa da minha avó já tinha falecido. E a minha avó era feiticeira, tinha congá em casa, com imagens, fazia trabalhos de adivinhação para as pessoas, se incorporava, o meu pai se incorporava, é uma herança horrível. Mas, para eles, é uma coisa boa. Mas a Bíblia está falando aqui, todo ídolo imundo, todo ídolo você tem que falar, fora daqui, um por um você tem que expulsar. E aí, quando nós passamos, o apóstolo orando comigo, aconteceu uma coisa. Os meus tios moravam e nessa casa ainda existia o congá. Existia todos os ídolos ali. Amém? A idolatria ainda estava naquele lugar. A minha avó já tinha falecido, mas o lugar ainda estava ali contaminado pelos demônios. Amém? E aconteceu o quê? 2 semanas depois de uma das minhas ministrações, meu pai me liga e meu pai disse assim: Karen, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha 3 tios morando naquela casa. Ele falou: simplesmente os teus tios deu uma louca neles e eles foram embora da casa da tua avó. Foram embora para outra cidade. Eu disse: opa, a casa ficou vazia. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja tão feliz, gente. Eu pulava de alegria. Eu disse: gente, alguma libertação muito forte está acontecendo. Os meus tios saíram daquela casa. Então aquela casa começou a ficar liberada. Amém? Só que aconteceu algo mais tremendo na outra semana. Deixa eu lhe dizer. Quando nós estávamos na sala de ministração e estava orando pela Karen, Deus me mostrou uma sequência de antepassados. Eu vi vários, 1, 2, 3, muitos antepassados. Eles vieram todos, na verdade eram demônios. E eu comecei uma guerra espiritual dentro da sala de ministração. E eu peguei no mundo espiritual espada, comecei a cortar a cabeça e destruir. Gente, era uma sequência de homens, tudo homens que faziam pactos, que estavam nas costas dela. Eram muitos. A sala ficou, nossa, era uma opressão, era uma guerra, a sala inteira. E eu comecei a berrar, a gritar, a ordenar que os demônios pudessem sair da vida da família da Karen. E aí, depois que nós fizemos, houve uma limpeza no ar. Houve uma limpeza. Eu falo para você, não é porque você, estou na igreja, pode ser que nunca mexeu na tua história ainda. Tudo que a gente vai fazendo, as ministrações coletivas, elas são positivas para começar a quebrar. Mas enquanto não houver um rompimento, precisa de haver um fato físico que vai materializar que verdadeiramente foi rompido aquilo que nós estávamos guerreando. Porque ela tem antepassados que estão ligados ao ocultismo, a pai de santo, bruxaria e tudo. Então eu guerreei contra aqueles demônios, porque os demônios não saem da família. E eles vão provocando de geração em geração as consequências. Só quando tira os demônios que começa uma mudança de vida. Então é uma experiência. Deus mostrou e provou pelos fatos que começou a mudar a história da vida dela. Continua, obrigada. E aí, depois que os tios foram embora da casa, o meu pai simplesmente me liga outro dia. E é incrível, porque meu pai não me liga muito, mas ele me liga para me contar o que Deus quer que ele me conte, amém? E aí ele me ligou e disse: Karen, não sei, eu tenho que fazer alguma coisa com aquela casa. Tá entrando gente na casa de noite, então eu vou demolir a casa, eu vou tirar toda a casa da tua avó e vou destelhar ela e vou derrubar ela. Eu falei: glória a Jesus. Aí ele fez isso. Eu tirei foto também da casa. E sabe o que ele fez? Ele não é crente, gente. Ele ainda é incrédulo, mas ele vai conhecer Jesus. Porque eu sei que a libertação que está acontecendo na minha vida vai alcançar a vida dele, toda a minha família também.
Então aconteceu que ele pegou todas aquelas tábuas da casa, todas aquelas imagens e botou fogo. Então eu digo, não foi o poder de Deus se manifestando? E eu digo, aí aconteceu e eu fiquei tão feliz, glorifiquei a Deus. E aí aconteceu, passou um tempo, uns meses, e eu fiz outra ministração nessa área. E aí foi que na casa do meu pai era assim, tem a casa do meu pai e todas as ruas ali, quem já foi lá sabe, tem asfalto. E na rua do meu pai nunca tinha asfalto, é sempre estrada de chão. E aí depois de uma outra ministração que eu fiz, eu cheguei lá e eles colocaram, ele falou, Caio, tu acredita que por milagre ele não falou, mas gente, colocaram, depois de anos e anos, colocaram um paralelepípedo em toda a estrada do lado da casa dele. Então Deus está limpando o mundo espiritual, amém? Como que Deus faz? Deus precisa que alguém se coloque na brecha, que Deus use e nós possamos acreditar que existe libertação. E nós temos que entender que todos nós somos podres, todos nós viemos de uma herança podre, todos nós. E como eu li no texto, cada um dos demônios, cada uma das heranças malignas, eu tenho que falar, fora daqui da minha vida. E depois da libertação, os demônios vão querer nos enfrentar. Por isso nós temos que ter a casa cheia do Espírito Santo, cheia da unção de Deus. E Deus é tão poderoso, que quando aí aconteceu que o terreno ficou vazio na frente, e um outro tio queria construir a casa no terreno da frente, né? No terreno ali. Aí eu falei com a apóstola, eu disse, o que a gente vai fazer? Porque esse tio que é meu, que é bruxo ainda, ia ajudar a construir essa casa. E aí a apóstola disse, não, nós vamos lá, vamos orar, vamos pedir perdão por todos os pecados que aconteceram naquele terreno. E nós fizemos isso. Pedimos perdão pelos pecados, ungimos o terreno e depois ele construiu uma casa, gente, bonita. Uma casa que pré-fabricada, mas bonita, arrumadinha. Eu disse, isso é para a glória de Deus. Então Deus vai restaurar a nossa família através da libertação da nossa vida. Amém? Muito obrigada, Karen. Amém, glória a Deus. Eu quero que você, só está dando um exemplo pequeno. O mundo espiritual é verdadeiro. Nós precisamos de ir diante de Deus e fazer uma relação dos pecados dos meus antepassados. Eu quero dizer, a igreja, Ministério Jardim da Colheita, ela trabalha com isso. E você precisa de mudar a tua história. E nós mudamos a história com confissão de pecados, com arrependimento. E depois que há confissão, arrependimento, enfrentamento, como ela diz, é um por um. Eu tenho que, são em muitas áreas. Em cada área tem alguma coisa. Eu vou romper isso, vou romper aquilo, e começa a materializar no meu físico. As coisas começam a acontecer. E olha só a experiência que Deus deu. E eu sei que muitos teriam experiências para contar, depois da libertação, o que começou a acontecer na sua vida. E eu quero dizer, enquanto não aconteceu essas coisas na sua vida, você tem que continuar. Porque eu preciso de arrancar a raiz. Se eu não arrancar a raiz, não vai romper. Os demônios continuam na minha casa. Eles continuam torturando. Eu digo, pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado. A minha vida não fluiu ainda. Eu confessei 2 pecados, e os outros? Eu preciso de ir até a raiz. Quando eu arranco a raiz da minha história, ali que começa a romper. Enquanto isso eu vivo sobre água de aperto e pão de angústia, confusão e batalha o tempo inteiro. As coisas não mudam. Eu preciso, Senhor, eu preciso de quebrar a raiz da minha história. Então, por favor, levem a sério. Qual é o teu caráter? Tenha coragem de colocar quem tu é. Qual é o problema? É melhor eu fazer isso aqui na terra do que ir para o inferno. E ter uma vida apertada e difícil aqui na terra. Então, em nome de Jesus, eu vou pedir para você ficar em pé. Nós já fizemos uma ministração no início.
E eu quero que você comece, se for necessário, compre um caderno. E comece a fazer uma pesquisa com seus parentes. O que já aconteceu na sua casa? Que tipo de pecado que já aconteceu na sua casa? Que tipo de situação que é comum, que se repete? Você vai passar os seus pecados, vai passar para os seus filhos. Você tem que limpar. Tem que pedir a Deus que Deus possa direcionar a sua vida. Porque senão roda em círculos. Vai, melhora um pouco, volta outra vez. Melhora um pouco, volta outra vez. A maldição, ela permanece enquanto não romper, enquanto não arranca a raiz.